Nós estamos movidos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pense comigo, nós podemos, com a graça de Deus, afirmar, à luz da palavra, que somos o que somos pela graça de Deus. A graça de Deus em nós, Paulo disse, olha, eu trabalhei na obra do Senhor mais do que todos os legalistas, Paulo estava dizendo, mas todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então é importante nós pensarmos que todas as coisas se movem por causa da graça de Deus. Todas as coisas são feitas por causa da graça de Deus. Se estamos de pé, ou quando nos deitamos, nos assentamos, quando comemos, bebemos, quando nos relacionamos, vivemos, amados, pela graça de Deus. Então, a primeira palavra é você meditar comigo nesta graça maravilhosa. Amado, a palavra de Deus diz que, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que nos credencia a avançar e a deixar as coisas que se passaram para trás? Qual é o marco da vida? Qual é o ponto de ruptura? É a graça de Deus. É pela graça em Cristo que somos nova criatura. Nós somos regenerados e recriados. Você pode agora lançar aí, amado, o teu passado, os pecados, os medos que você viveu no mar de esquecimento. Graças a Deus o Senhor nos deu a capacidade de esquecimento. Esquecimento não é uma amnésia que dá na pessoa e, sabe, um princípio de Alzheimer, está repreendido. Esse esquecimento, na verdade, é a capacidade de não se doer mais, não se ferir com aquilo que passou. Então, em primeiro lugar, eu declaro que somos nova criatura, em nome de Jesus, abençoados em Cristo. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Feche a porta do passado e olhe para adiante. E agora, com uma vida renovada, nós vamos priorizar valores e princípios bíblicos. Sim, e o primeiro princípio que eu quero hoje aqui declarar é a paz de espírito, amado. Mais vale ter paz de espírito, tranquilidade na alma, do que carnes nobres no estômago e uma casa cheia de contendas. Então, que você, em Deus, busque seguir a paz com todos, busque seguir a santificação, porque a paz com Deus recebemos pela fé. Viver em paz é uma felicidade, viver em paz com tranquilidade de alma e de espírito é uma alegria muito grande. Então eu quero, com estas palavras introdutórias, saudá-los em nome de Cristo Jesus, com a graça e a paz, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, da Igreja Cristo Vive Missão. Nós estamos aqui na rua General Roca 340, na galeria. Um espaço lindo que Deus nos preparou, uma igreja linda, estruturada, ambientada. Nós temos aqui toda a estruturação para o culto racional, temos um bom ambiente com ar-condicionado, sonorização, os bancos, tudo com excelência, bancos acolchoados. Se o shopping tem, a casa do Senhor precisa ter excelência, banheiros masculino, feminino. Temos aqui uma sala
para receber as crianças também, bebedouros na igreja. Olha, temos até café expresso, louvado seja Deus, um cafezinho com graça. Isto é maravilhoso. Uma igreja que é uma extensão da sua família, uma igreja que é uma extensão do seu lar, uma extensão daqueles que nós amamos, daqueles que nós prezamos. É tão bom a cada semana poder rever o rosto dos irmãos, poder rever a família, poder estar em contato com os amados, poder estar em oração um pelos outros. É maravilhoso ter esses laços fortes, esses laços consolidados pelo amor de Cristo Jesus. O amor é o vínculo da perfeição. Então, encontrar esse ambiente na igreja, encontrar um lugar de amor, um lugar de comunhão, de fartura espiritual, de fartura de bênçãos da alma, ter um coração transbordante de amor uns pelos outros, é de fato uma riqueza incalculável. Você sabe que, como bispo e capelão evangélico, em muitas visitas que já fiz ao longo do ministério a leitos de hospitais, pessoas enfermas, tive a oportunidade de participar da história de muitas pessoas. E, amados, é muito delicado observar às vezes pessoas que estão num leito, num hospital, e somente quem visita é a família espiritual. Todas as vezes estão lá abandonadas, e a família espiritual é que se faz presente. Então, é uma alegria muito grande poder tê-los como família em Cristo Jesus. Pois bem, nesses 5 minutos de introdução, eu uma vez mais saúdo a todos. Passe aí no WhatsApp. Eu estou sentindo falta de alguns irmãos aqui na live. Passa aí o WhatsApp, chama os amados irmãos, os amadinhos. Passa uma mensagem assim: amadinho, amadinha, começou o culto, vamos adorar o Senhor. É hora de estar lá ligado, adorando em família. Faça isso, você vai contribuir enormemente em nome de Jesus Cristo para o louvor e a glória de nosso Senhor. Rapidamente eu lembro você que domingo estaremos aqui 9h20 da manhã para celebrar o nosso culto racional. Nós assumimos um desafio aqui na igreja tremendo, hein? Um desafio tremendo. Nós estamos fazendo uma verdadeira jornada por toda a história do povo de Deus, o povo de Israel, onde estão as raízes da fé, onde estão as raízes de onde tudo começou, na verdade. Então estamos lá no livro de 1 Samuel, lá no início, saindo dos juízes para a monarquia. Estamos aprendendo mistérios de Deus, como a Bíblia toda é cristocêntrica. Toda a história bíblica aponta para Cristo. Toda a história bíblica tem alguma lição que aponta para Cristo. E isso nós estamos extraindo as riquezas. Claro que cada texto bíblico, cada recorte, cada perícope, existem uma infinitude de temas. E nós estamos extraindo cada ponto, cada palavra, pedindo sempre sabedoria de Deus para enriquecer a vida espiritual das ovelhinhas de Cristo Jesus. Então, domingo, não fique de fora, domingo esteja conosco. Olha, mensagem de domingo já está aqui em mãos, já está aqui impressa, já está preparada para a glória do Senhor. O Rei dos Reis faz justiça e honra aos seus fiéis. Essa será a mensagem de domingo. Venha, participe, adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Pois bem, eu quero agradecer a Deus com muita alegria
alguns testemunhos. Temos aqui 4 testemunhos para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor. É bênção de Deus testemunhar. É bênção de Deus, serve para a edificação da igreja. Quando um chora, todos choram. Mas quando alguém se alegra, quando alguém está feliz, uma vitória chegou, toda a igreja se alegra, toda a igreja está feliz também. Amém? Então, olha, temos aqui irmã Andréia Andrade, a abençoada irmã, fez uma biópsia e fez também uma cirurgia para retirada lá de um nódulo na mama. Mas a última biópsia que saiu, o resultado para ver o que era, enfim, o histopatológico da última biópsia constou ausência de malignidade, para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, qualquer pensamento, qualquer coisa contrária, já tinha caído por terra para a glória do Senhor, e agora chegou o histopatológico mostrando que havia ausência de malignidade. Então, irmã Andréia, um beijo no seu coração, estamos muito felizes por esse testemunho, essa bênção. A irmã Andréia me passou uma mensagem hoje, logo pelas primeiras horas da manhã, passou a mensagem agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, e nós estamos muito felizes por essa grande vitória na saúde, uma grande vitória, para a glória de Deus. Irmão Marcelo e Cláudia Furtado, este casal abençoado do Senhor, um casal fiel à igreja também, ao Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus, há tantos anos conosco também, esta família amada, e eles estão completando hoje 27 anos de casados. Parabéns, irmão Marcelo e irmã Cláudia. Louvado seja Deus por essa bênção, mais um ano de casamento. A família é a célula-mãe da sociedade, a família é bênção no Senhor para a educação, para a formação de valores, princípios, é onde a criança, é onde o ser humano tem o seu primeiro campo ali de trocas, de experiência, de informação, de educação, de interação. Então, a família é projeto de Deus. Então, parabéns, amados, 27 anos de casado, é uma bênção em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o irmão José Alves, demos um testemunho aqui que ele está reconciliado com o Senhor, para a glória de Deus. Eu quero testemunhar que ele permanece firme no Senhor e permanece firme, livre do álcool. O alcoolismo assolava a vida deste irmão, mas pela graça de Deus está livre do alcoolismo. Graças a Deus, irmão José Alves. E o irmão Gerson Genaro. Irmão, eu estou vendo aqui o rostinho da irmã Vivi Reis Bettini. Louvado seja Deus, amada. O abençoado Gerson Genaro, então, louvado seja Deus, totalmente sarado da Covid-19, após ter ficado na UTI com expectativa de ser entubado. Então, queremos agradecer ao Senhor Jesus Cristo por essa total saúde, essa totalidade da saúde. Graças a Deus, irmão. Um abraço, graças e louvores a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos então, introduzimos o culto, agradecemos a Deus, louvando ao Senhor. Agora temos 16 minutos para orar a Deus, minutos importantes de oração e de fé pela vida de alguns irmãos. Eu passei para o WhatsApp a lista de oração dos irmãos. Se você não recebeu, me fale, passe-me uma mensagem. Caso você não tenha meu WhatsApp, é só pegar com qualquer um dos irmãos ou me passa uma mensagem aqui pelo Messenger, eu lhe dou.
E então eu vou lhe passar a lista de oração. Passo para todos. Então está aqui a irmã Neuza Maria. Temos alguns contatos aqui, algumas ovelhinhas que pediram oração pela fanpage Bispo Anderson Nogueira. Então, olha, a irmã Neuza Maria é a sogra do presbítero Valdécio. Varizes do pé inflamadas com muitas dores. Maria Santiago, da fanpage, faz hemodiálise e precisa da cura dos seus rins. Tereza Andrade da Silva, hérnia no abdômen inferior inguinal, muitas dores abdominais, inflamação do fígado, é tia do amado presbítero Jorge. Marcos Vinícius Costa Palhares, depressão, pressão alta, intestino mal, funciona mal. Irmão da irmã abençoada Sueli, amada irmã. Maria do Socorro, diaconisa, um grande edema na coluna cervical e fissura próxima à bacia. Continuamos em oração pela sua vida, minha amada. Carlos Espedo, presbítero da nossa igreja também, esposo da Socorro, desde segunda-feira vem enfrentando uma crise de labirintite. Em nome de Jesus, meu amado, seu abençoado irmão, eleito, receba aí o milagre da cura divina na sua vida, para a glória do Senhor. A irmã Luzia, missionária, saúde frágil, diabética, quase cega. Camila Beninca, cisto na tiroide. Pedrinho, anemia. Terezinha Tinoco, saúde física e emocional. Luísa de Andrade Silva, fortalecimento da saúde mental e física, em função dos cuidados com a mãe. Elisângela Silva, da nossa fanpage, restauração do seu casamento. A Márcia Paula, também da fanpage, pede oração a sua vida em geral, vida espiritual, enfim, familiar. E o Rogério Reis precisa de um milagre na sua vida financeira. Bom, esses são os casos, muitos pedidos, muita gente, muitas pessoas representadas. Você sabe que nós vivemos, amados, um período de muita frieza espiritual, e podermos orar uns pelos outros, podermos unir a nossa fé, é de uma riqueza tão grande que nós às vezes não nos apercebemos. É de uma riqueza imensurável poder ter cada um dos irmãos e irmãs e estarmos unidos, juntos, para orar a Deus uns pelos outros em Cristo Jesus. Pai amado, Deus eterno e bendito, agora cada um dos amados irmãos, juntamente comigo aqui na igreja, no gabinete da igreja, estamos em oração, ó Pai, porque nós sabemos que estamos recorrendo àquele que tem o coração dos reis nas suas mãos, aquele que tem o coração humano nas suas mãos, e de acordo com o seu querer, ele inclina este coração, assim como faz com o ribeiro das águas. Assim sendo, Senhor amado, nós depositamos as orações de fé diante do trono da graça de Deus, com confiança, pedindo, com rogos, com súplicas e ações de graças nesta hora, em nome de Jesus, que intentos contrários à vida do povo de Deus, a cada família representada nesta hora, sejam repreendidos em nome de Jesus. Deus, certa feita, houve uma crise numa família patriarcal, Jacó e seu irmão Esaú. Havia uma briga, Senhor, mas diz que a palavra que Jacó, arrependido, se prostrou, orou, clamou, buscou a Deus, e naquele momento daquele encontro dos irmãos, o Jacó, que esperava alguma coisa humanamente, só podia esperar o mal, mas no seu coração ele cria no milagre. Um milagre realmente aconteceu, que aqueles irmãos, ao invés de brigarem, se matarem,
eles se abraçaram, choraram, beijaram e agradeceram a Deus pela unidade. Senhor, isso nos mostra que Tu inclinas corações, isso nos mostra que Tu trabalhas na alma, isso nos dá a certeza absoluta, Pai, de que o governo de todas as coisas, a palavra que prevalece sobre todas as coisas, será sempre a palavra de Deus, há de ser sempre a Tua vontade, Pai. Portanto, nós queremos nos abrigar agora sob o esconderijo da Tua vontade, sob o esconderijo daquele que pode todas as coisas, e dizer em oração, Senhor, claramente, que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Nós confiamos plenamente no Teu agir, nós confiamos plenamente na ação, na manifestação, na soberania, na visão de Deus, na capacidade de Deus de operar nos corações. Nós confiamos plenamente, ó Deus, no poder do Altíssimo, que assim como transformou o coração de Jacó e de Esaú, Tu também transformas corações, Pai, no presente século. Ó Deus, o coração de um marido duro, déspota, com o coração petrificado, o coração de uma esposa, meu Deus, que decide abandonar o seu lar, abandonar o leito matrimonial, o coração, meu Deus, de filhos que se afastaram da obra do Senhor e estão gastando a vida como o filho pródigo, em caminhos escusos, estranhos e distantes da vontade de Deus. Ó meu Pai, nós cremos absolutamente que Tu és o Deus que pode fazer estas pessoas pródigas caírem em si, retornarem à casa do Pai, se aperceberem o valor de terem o pão com fartura que é oferecido no altar da igreja, se aperceberem, ó Pai, do valor que é ter continuamente, sensitivamente, na alma, na mente, no coração, o abraço confortante de Deus, reconfortante de Deus, o abraço fortalecedor de Deus. Sim, Pai, é quando estamos sob a cobertura da Tua palavra, é quando estamos abrigados à sombra do Onipotente, é quando estamos abrigados à sombra da vontade daquele que inclina corações, da vontade daquele que governa nações, da vontade daquele que governa e conduz a história da humanidade. É quando nós estamos abrigados à sombra do Onipotente, ó Pai, que os nossos corações se fortalecem, a nossa alma se tranquiliza, a nossa mente é preenchida com a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Sim, porque a Tua paz excede a lógica, a Tua paz excede, ó Pai, os índices humanos, os ícones, os indicadores deste mundo. A Tua paz, ela é ultra circunstancial. Portanto, ó Pai, queremos esta paz em nossas vidas, queremos desfrutar desta confiança inabalável dioturnamente, e é por isso que nos enchemos do Espírito de Deus, seguimos esta orientação apostólica, porque Paulo disse como mandamento e ordenança para a igreja gentílica, para a igreja neotestamentária, ele disse: enchei-vos do Espírito. Encher-se, portanto, ó Pai, do Teu Espírito, encher-se das coisas de Deus, encher-se dos pensamentos de Deus, encher-se, ó Deus, daquilo que vem do altar,
do trono da graça de Deus, o Deus e autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito, é uma ordenança, é um mandamento. Devemos orar e vigiar, para que os nossos pensamentos não nos traiam, para que as nossas vontades humanas não nos sabotem, porque muitas das vezes, ó Pai, temos o desejo de te servir no coração em Deus, mas a carne nos sabota. Temos o desejo de orar a Deus, de permanecer em oração, sermos perseverantes na vida de oração e fé, mas a carne, ó Deus, nos sabota. A vontade da carne, que cogita das coisas da carne, nos tenta gerar cansaços, desânimos, distrações. Basta começar a falar em Deus, basta começar a oração e tchumba, vem lá um dardo inflamado na mente, a pessoa começa a viajar na maionese, começa a pensar na compra do mercado, começa a pensar no preço da carne, começa a pensar que a gasolina está 6,39, começa a pensar nos dramas das ideologias demoníacas que tentam destruir as crianças e a família, você sabe? Então se perde de um jeito tremendo, Pai, e daqui a pouco a pessoa já nem lembra mais o que estava ali em oração. Então, Pai, nós queremos nesta hora, em nome de Jesus, elevar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Queremos encher-nos do Espírito de Deus, queremos meditar e cuidadosamente para cumprir a Tua palavra, para andar nos Teus caminhos. Queremos, ó Pai, cultivar e observar em nossos corações o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Queremos Te pedir, ó Deus, diuturnamente, a iluminação dos olhos do nosso coração, ó Pai. A iluminação dos olhos, diferentemente do que alguns místicos por aí dizem, não é olhar um texto bíblico e ver naquele texto alguma coisa que nunca ninguém viu na face da terra. Olha, meu Deus, os olhos dele foram iluminados. Não, iluminação não é isso. Iluminação é quando você pega um texto bíblico, prega a palavra, e aí você tem duas pessoas ouvindo a palavra, e você prega o mesmo texto bíblico: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma pessoa ouve isso e diz assim: você está me dizendo que Deus me amou e o seu Filho morreu por mim. Entendi com a mente, mas não creio no coração. E a outra pessoa diz: eu creio, eu recebo. Essa pessoa que creu, ela foi iluminada. Portanto, ó Pai, nós te pedimos esta iluminação diariamente. Os nossos corações estejam sensíveis para compreender, para receber, para crer de todo o coração sobre a Tua palavra. E assim, ó Pai, andarmos firmes, altaneiramente, como mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, ó Pai, nesses 3 minutos finais de oração, eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Sim, Pai, lembrando também do irmão Miguelzinho, que o presbítero Jorge me mandou, um ato falho eu não coloquei. Miguelzinho, 5 anos de idade, tem tido de 2 a 5 a crise de epilepsia, isso está atrapalhando o seu aprendizado. Então nós vamos orar também pelo Miguelzinho. Então, eu quero agradecer em nome de Jesus, Pai, pela vida da irmã Andréia Andrade, o eixo patológico último da biópsia, saiu ausência de malignitudes, graças a Deus, malignidades. Marcelo e Cláudia Furtado completam 27 anos de casados. José Alves se mantém firme no caminho do Senhor, livre do álcool, para a glória do Senhor. Gerson Genaro, totalmente sarado da Covid-19, após ter ficado na UTI com expectativa de ser entubado. Graças a Deus, totalmente sarado.
E permanecemos em oração, Senhor, pelo Miguelzinho, que deve ser curado, meu Pai, em nome de Jesus. Essas crises de epilepsia parem, cessem, que ele tenha um bom aprendizado escolar. A Neuza Maria, varizes do pé inflamadas com muitas dores. Maria Santiago, faz hemodiálise, precisa de cura dos rins. Tereza Andrade, hérnia no abdômen inferior e inguinal, muitas dores abdominais. Marcos Palhares, depressão e pressão alta, problemas no intestino. Maria do Socorro, grande edema na coluna cervical e fissura próxima à bacia. Carlos Espedo, presbítero, crise de labirintite desde segunda-feira próxima. Irmã Luzia, missionária diabética, quase cega. Camila Belinca, cisto na tiroide. Pedrinho, saúde frágil e anemia. Terezinha Tinoco, saúde física e emocional. Luiz Andrade Silva, cuide da sua mãe intensamente, precisa de fortalecimento espiritual, mental, físico. Elisângela Silva, restauração do seu casamento, da sua família. A Márcia Paula, sua vida espiritual, em nome de Jesus, restaurada. E o Rogério Reis, sua vida financeira que está complicada, que seja aí uma porta de Deus aberta para a tua vida, amado, em o nome de Jesus Cristo. Esses casos e os outros tantos mais, Pai, que aqui não citamos, mas alguém agora está orando por estas vidas, ou está agradecendo por algum testemunho. Louvamos e bendizemos a Deus em nome de Jesus. Envio também uma palavra para o meu irmão Antônio de Almeida Lopes Filho. Tomou a vacina da Janssen ontem e apresentou uma reação, febre, passou o dia, a noite com febre. Em nome de Jesus, já está melhorando, graças a Deus por isso. Mas eu declaro plenamente a sua restauração, plenamente a sua saúde, plenamente a sua recuperação para a glória de Deus. Pai, oramos pelos irmãos argentinos, Pai, que estão sofrendo, perdendo a liberdade, perdendo a expressão, estão sendo obrigados, ó Pai, a vacinar ou o que for, qualquer tipo de tratamento que não deve ser obrigatório. Estão sendo obrigados, Pai, estão sendo tolhidos, estão perdendo, meu Pai, a liberdade. Oramos pelos nossos irmãos argentinos, que em nome de Jesus a mão e a graça poderosa de Deus cubra, ó Pai, América Latina, América do Sul, América do Norte, meu Deus. Declaramos este mundo, ó Pai, cheio de graça, que a Tua glória cubra as nações, assim como as águas cobrem o mar. É o que nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém, amém e amém. Graças a Deus. Minha amada família, povo santo de Deus, povo amado, povo bendito, mais do que vencedores em Cristo Jesus, pedras preciosas de Deus, santos e irrepreensíveis. Vamos agora ao estudo da palavra. Vamos agora nos aprofundar na palavra de Deus. Irmão Leonardo Melo, bem-vindo à nossa live. Não sei se o irmão Leonardo Melo que eu vejo aqui, se é o filho da irmã Edileuza. Sendo ou não sendo, seja muito bem-vindo, tá bom, meu irmão Leonardo Melo? Sendo o filho da Edileuza, é uma pessoa que eu já conheço, portanto, seja muito bem-vindo. Estamos com saudades. Que você e a sua casa recebam aí o abraço da nossa igreja. Amém, meu amado? Louvado seja Deus. O amado é que viajou, né? Está morando em outro estado. O esposo da irmã também da Jo, que estava, a Jocilene, se não me falha a memória, que minha memória de elefante. Não tenho corpo de elefante, não, só memória. Graças a Deus. Então, bem-vindo, meu amado. Um abraço para todos em nome de Jesus. Pois bem, vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel 2, 1. Quando nós lemos o texto de Samuel, 1 Samuel, o 2 Samuel, o livro de Samuel, ele foi dividido em 2 livros de forma didática, mas o original
hebraica é um livro só. Então, quando nós vemos o livro de Samuel, a primeira coisa que devemos pensar é que por meio de Samuel fica claro que Jesus é o rei que nós precisamos. Mas bispo, como assim Jesus é o rei que precisamos? Lá no livro de Samuel, lá atrás, no início da história de Israel, sim, amados, a Bíblia é um livro cristocêntrico, ou seja, o centro da Bíblia é Cristo. De Gênesis a Apocalipse consta a revelação de Cristo Jesus. Portanto, o reinado, a monarquia e tudo que aconteceu na história de Israel era uma sombra daquele que viria, o Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, fica claro em Samuel que Jesus é o rei que nós precisamos. E vamos estudar todas as riquezas de Samuel, texto por texto, perícope por perícope, ou seja, fragmentos dos textos, e assim vamos crescer em graça e conhecimento. 1 Samuel 2, versículo 1 a 11, o tema desta noite, o Cântico de Ana. O Cântico de Ana. Vamos fazer rapidamente a leitura. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre essas colunas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra os que contendem contra o Senhor. Sim, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Que esta palavra abençoe tua vida. Este foi o Cântico de Ana. Que esta palavra enriqueça tremendamente os corações. Pai amado e eterno, queremos agora ouvir a voz de Deus, Pai, através do estudo bíblico, através do crescimento da palavra do conhecimento, da graça do conhecimento de Deus. Queremos assim, Senhor, aprofundar a nossa vida espiritual, aprender mais de Ti, ter mais da sabedoria bíblica em nossas mentes e corações. Queremos mais da sabedoria bíblica, Pai, campeando as paredes da nossa alma, regendo, ó Pai, as atitudes da nossa vida, os passos que vamos dar diariamente. Queremos assim, instruídos por Deus, pela sagrada palavra do Senhor, viver uma vida em Cristo Jesus, feliz, bem-aventurada, de louvores, assim como Ana, que cantou este lindo poema ao Senhor Deus. Queremos aprender com este testemunho. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus,
E o povo amado do Senhor diga: amém, amém e amém. Minha família amada, povo santo e precioso de Deus, apenas um breve en passant, introdutório, para situar os irmãos em que ponto nós estamos e assim prosseguirmos em perfeita paz, vitória, com o fio da meada, em nome de Jesus. Lembrando aos amados, assim, que em Juízes e em Rute, no Israel anterior à monarquia, haviam governantes tribais que tomavam conta do país. E durante esse governo tribal, em que haviam líderes tribais cuidando da nação, era um período de muito caos moral, muitas dificuldades na moralidade, na família, nos valores, nos princípios éticos e espirituais. Então vemos ali o povo de Deus vivendo uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor, sem direção, sem um rumo, sem esperança. Então, quando terminamos a leitura de Juízes e Rute e damos continuidade para entrar em Samuel, a pergunta que se levanta é: qual é a esperança para esta nação? Quando eu olho para o quadro no meu país, por exemplo, quando eu olho para o quadro do Brasil, eu me remeto lá para Juízes, para aquela época. Caos moral, caos na família, sexualização das crianças, projetos de lei no Brasil e leis à volta do mundo que acabaram com a pedofilia. Quando eu vejo o caos que nós estamos vivendo, a inversão de valores, a imoralidade ganhando espaço, as coisas estranhas à volta, a pergunta que vem é: qual é a esperança para a nossa nação? Qual é a esperança para este povo que tem vivido desgovernado, sem direção nenhuma, sem uma liderança, sem princípios basilares? O que vai acontecer? O que é que Deus poderá fazer? O que é que Deus, portanto, fará para gerar uma intervenção, uma mudança nessa história, no meio de tantas dificuldades? Então, de posse esse pensamento, à guisa de preâmbulo ou de introdução, nós lemos agora 1 Samuel 1 a 8. Nós entramos em 1 Samuel 1 a 8. Quando a Bíblia introduz a história de uma família, Eucana, um homem chamado Eucana, que tinha por esposa Penina e Ana ainda por cima estéril. E essa história que é introduzida nesse contexto parece-nos, olhando sem a perspicácia e sem a sabedoria de Deus, nos parece-nos em princípio uma coisa despropositada, porque o pensamento que vem é: ora, será que Deus não deveria agora trazer aqui um líder militar, um homem de guerra, um grande líder político que se levantasse para governar esse povo e acabar com aquele caos e unificar o povo? Então, quando nós estamos olhando, vendo o texto, e parece que está chegando no clímax para aparecer um salvador da pátria, o paladino da moral, o paladino da honra, montado no cavalo branco e erguendo a sua espada da justiça, entra a história de uma família complicada, entra a história de uma família absolutamente debaixo de problemas éticos, morais, espirituais, de uma mulher estéril, amarga, deprimida e chorosa. Então isso nos mostra o que, amada família? Isso nos mostra que Deus está apresentando um texto onde, por pano de fundo, mostrará
a extraordinária ação de Deus, a extraordinária capacidade de Deus de transformar vidas, a capacidade extraordinária de Deus de pegar o pequeno e fazê-lo grande, a capacidade extraordinária, miraculosa, soberana de Deus de pegar pessoas que em princípio seriam descartadas, marginalizadas, desquitadas, desconsideradas, cuja opinião não seria ouvida. Certamente essa família, se fosse um país, não estaria entre o G20, nem G7, nem G de nada. Essa família não teria voz, não teria consideração. E Deus está mostrando que Ele é o Deus capaz de realizar o impossível. Ou seja, as coisas não dependem da lógica, as coisas não dependem do que o mundo está dizendo, as coisas não dependem das notícias, as meias verdades, dos indicadores, nada. As coisas, na verdade, dependem do poder, da graça de Deus, que vê a aflição do seu povo, ouve a oração dos seus filhos, como ouviu a oração de Ana, e no cumprimento dos seus grandiosos propósitos, que rege a história da humanidade. É nisso que nós devemos confiar. E Deus deixa isso como exemplo e mostra: estão vendo como eu usei uma família ali toda complicada, uma mulher estéril, vejam como eu usei esta família para mudar o curso das coisas, para dar o pontapé inicial, para mudar o curso das coisas. Eu sou Deus que age extraordinariamente. Você tem confiado em carros e cavalos? Você tem posto a tua confiança em quê? Você tem posto a tua confiança no braço mortal? Se você assim confiar no braço mortal, você será envergonhado. Mas se você confiar em mim, eu sou Deus que tudo faz. Lembra que Isaías 27 diz: Jacó, por que passas o meu direito despercebido, ó meu Deus? Ele achava que o direito dele estava despercebido, que Deus não estava vendo a sua aflição, porque na verdade ele não conhecia a fundo os caminhos do Senhor. E aí o profeta Isaías diz: tu não sabes que o que espero no Senhor? Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você tem achado que os teus caminhos estão despercebidos diante dos olhos do Senhor? Porque você não aprendeu que Deus age de forma extraordinária. Porque você não aprendeu que Deus age de forma miraculosa, de forma maravilhosa aos nossos olhos. Você não aprendeu a confiar nesse Deus. Você acha que Deus depende de grandes sinais, de grandes líderes, de grandes personalidades políticas, econômicas, grandes nomes da sociologia, grandes nomes de não sei de quê? Você acha que Deus precisa? Deus é Senhor, é Ele quem abate e é Ele quem exalta. É Ele quem empobrece e é Ele quem enriquece. É Ele quem rejeita a soberba e concede graça aos humildes. É nele que você tem que confiar e louvar. Então, no momento mais crítico da história de Israel, cheio de sincretismos religiosos, o abandono claro dos caminhos do Senhor, Deus criou problemas na vida de Ana, para que através desta Ana problemática surgisse a solução. A Bíblia diz que Deus cerrou o ventre de Ana. Foi a vontade de Deus que Ana fosse estéril. Para quê, amados? Para que Ele próprio operasse o milagre na vida daquela mulher e todos vissem e claramente entendessem que foi a mão de Deus que providenciou o milagre. Foi a mão de Deus que realizou a cura. Foi a mão de Deus que realizou a solução. Amados, uma mulher estéril, no capítulo 1, versículo 5, mostra que uma mulher estéril era considerada como um objeto da ira de Deus, como se Deus desprezasse aquela mulher,
como se ela não pudesse ser feliz na vida, como se ela não pudesse ser bem-aventurada na vida. Ser estéril naquele contexto era ter um estigma social, espiritual sobre a sua vida, como se todos dissessem: essa nunca será feliz, essa nunca será bem-aventurada. Você imagina tudo que era contra Ana, toda a opressão que aquela mulher estava vivendo. Mas assim como Ana, que a despeito de toda a opressão espiritual, de toda a opressão familiar, de toda a opressão cultural, ela se dedicou à oração, os lábios delas irromperam com cânticos diante de Deus. Nós somos chamados a orar a Deus no meio de uma sociedade perversa e corrupta. Nós somos chamados a orar a Deus e a permanecer na esperança da fé, mesmo quando o mundo diz não tem esperança, mesmo quando o mundo diz você tem um estigma, você é um derrotado, mesmo quando o mundo diz você nunca será ninguém, você não vai ser nada na vida, mesmo quando o mundo se ri de alguma aparente derrota ou vergonha que você sofreu, mesmo quando o mundo te marginaliza, te julga, te pisoteia, te joga de canto, no meio disso tudo, temos um chamado a crer que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Temos um chamado para crer que a última palavra vem dos lábios do Senhor. Temos um chamado para orar e a derramar os nossos corações em oração diante de Deus e declarar como um cântico que irrompe dos nossos lábios, como a luz que irrompe no meio das trevas, e dizer: meu Deus, Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu guardas o caminho dos Teus santos, Tu és o Deus fiel. Então, amados, Deus operou um milagre na vida de Ana. Ana recebeu a palavra do sacerdote Eli em Siló, e em Ramá ela concebeu e deu à luz o filho. Recebeu a palavra no templo do Senhor, que estava curada, em Siló, e em Ramá, na sua casa. O milagre se concretizou. Assim, amados, de posse do milagre, Ana canta ao Senhor um poema, um hino de louvor. Diz que enquanto Eucana, seu marido, adorava, está lá no capítulo 1, versículo 28, Ana orava e louvava a Deus. Capítulo 2, versículo 1. Ela orava, cantava e adorava a Deus. Você sabe, amado, Isaías o profeta, ele diz assim: todos olharão e reconhecerão que foi a mão do Senhor que fez isso. Amados, em meio a todos os problemas da sua vida, em meio a todas as dificuldades da sua família, assim como Eucana, assim como Ana, adoravam, oravam e louvavam, e irromperam a luz no meio das trevas, e todos puderam entender, e nós estamos aqui compreendendo que foi a mão de Deus que fez esse milagre na vida desta família e de Ana em especial. Eu quero lhe dizer: todos olharão, verão e reconhecerão Deus na tua família, todos reconhecerão Deus na tua vida, todos compreenderão que a mão de Deus está sobre a tua vida. Receba esta palavra. Agora, compare o cântico de Ana com o cântico de Maria. Vem aqui comigo rapidamente em Lucas 1. Segura aí, Samuel, mas vem aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão o quê?
bem-aventurada. Todo estigma cai por terra, toda palavra do mal cai por terra. O que prevalece na tua vida é a vontade do Senhor, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses em Israel e voltou para casa. Amado, quando nós lemos o cântico de Ana e o louvor de Maria, as ações de graça, a adoração de Maria, parece que nós estamos lendo o mesmo texto. Parece que pegamos um texto lá de trás e colocamos lá na frente. Parece que as duas estão falando a mesma língua, no mesmo espírito, e assim estão exaltando o Deus que age de forma extraordinária e soberana. Então essas mulheres louvam a Deus pela vitória que vem dele. Essas mulheres louvam a Deus que honra a oração dos humildes. Você lembra que Jesus comparou o fariseu e o publicano? E o fariseu chegou lá cheio de justiça própria, cheio de pensamentos soberbos, enquanto o publicano batia no peito e disse: "Ser propício a mim, pecador. Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua suficiência. Nada sou sem ti, mas contigo tudo posso. Sou o que sou pela graça de Deus." Amados, Deus contempla a sua oração, ó humilde de coração. Então, ovelhinha amada, aprendemos com o cântico de Ana sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Humildade aqui é, sobretudo, humilhar-se perante a poderosa mão de Deus. Estar submetido à ação de Deus é saber que Deus deve estar à frente de tudo. Assim, neste cântico, nós vemos que Ana tem o foco da sua alegria em Deus. Ela coloca o foco da sua alegria em Deus. Ela está submetida a Deus. A sua humildade está em estar submetida a Deus, em ter sua alegria, o seu foco da alegria em Deus, e nem propriamente em Samuel, mas em Deus que faz todas as coisas. Então, amado, antes de qualquer pessoa, Deus tem o primeiro lugar na vida de Ana. Antes de qualquer pessoa, Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas. A sua maior alegria deve estar em Deus. Ana ansiava em ser mãe, mas a sua maior alegria estava na salvação que vem de Deus. Então ela orou com constância, ela orou com perseverança, contudo sempre foi submetida à soberania de Deus em sua vida. Então, não precisa abrir, mas em 2 Pedro 5, a palavra diz, 5:5, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Amado, como é que você tem andado diante de Deus? Como é que você tem posto o teu coração diante de Deus? Você precisa se alegrar na salvação do Senhor. Deus tem tido prioridade na sua vida. A alegria do Senhor tem sido a tua prioridade. Você tem dado prioridade à casa do Senhor. Você tem dado prioridade à obra de Deus. Você tem dado prioridade à salvação que vem de Deus. Você tem dado prioridade às Sagradas Escrituras? Você tem dado prioridade à vontade do Senhor? Ou você tem se alegrado somente nas coisas materiais? Ou você tem se alegrado somente nas bênçãos recebidas? Ou você tem se alegrado somente nas coisas do mundo? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós aprendemos com o cântico de Ana, em primeiro lugar,
sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e como Ele concede graças aos humildes. Segundo lugar, e humilde é o que se submete a Deus em primeiro lugar. Aprendemos com o cântico de Ana que apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos nesta terra, amado. Veja isso pelas dores que Ana passou, mas perseverou. Se você ler novamente do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10, Ana sofreu humilhação na família, ela era perseguida por Penina. Ana passou um descaso, de certa maneira, de Eucana, que não compreendia a sua aflição. Ele dizia: Ana, por que você está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Ao invés de orar, não vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus. Não, esquece que você não tem filho. Então ela passou todo o constrangimento, todas as lutas, mas a despeito disso ela perseverou. Apesar das dores, ela orou. Então, amada ovelhinha, santa, precioso de Deus, permaneça suplicando, permaneça em oração, permaneça buscando a vontade de Deus, e apesar do mal humano, apesar dos sofrimentos desta terra, assim como o coração de Ana, que estava buscando no Senhor a resposta, apesar da amargura e da tristeza que o mundo lhe causava, ela perseverou e venceu. Amado, que nenhuma amargura prevaleça no teu coração, que toda tristeza seja dissipada da tua alma, que você possa irromper em cântico de louvor e de alegria, em buscar em Deus a resposta e a solução. Então, amados, Deus trabalhou. Ana foi abençoada de maneira muito especial, de forma extraordinária. Ana foi abençoada de forma tremenda, e ela viria a se tornar uma das grandes mães do Antigo Testamento. A atitude de Ana para com Deus foi exemplar, foi correta. E então a grande esperança para a nação de Israel nasceu de uma mãe que era amargurada e aflita por causa da esterilidade. E isto é maravilhoso. Que Deus faça através da tua vida, você que tem se sentido rasteiro, baixo, sem influência, marginalizado, poucas condições financeiras, poucas condições materiais, pouco crédito nesse mundo, você que tem sofrido opressões de todo lado, algum tipo de falta na sua vida, mas permanece em oração, persevera crédulo no poder extraordinário de Deus, de exaltar o humilde. Meu amado, que um milagre aconteça na tua vida. Aprendemos assim com o cântico de Ana, sobre como Deus um dia ergueria um rei ungido para governar o seu povo. Ou seja, Deus acabaria com aquele caos, acabaria com toda aquela opressão, com aquele tipo de opressão, para levantar um rei que governasse com justiça. Era isso que Ana compreendeu. De tudo depois que Ana viveu, de todas as situações que Ana viveu, ela compreendeu que Deus levantaria um rei para governar com justiça, para governar com sabedoria. E é isso que eu creio. Esse rei em Cristo Jesus também já foi levantado para governar a tua família, governar a nossa nação, e um dia ele voltará para estabelecer plenamente o seu reino e a sua justiça. Veja que no capítulo 2, estamos nos 3 minutos finais, capítulo 2, versículo 10, ela diz isso: os que contendem com o Senhor são quebrantados, os céus trovejam contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Louvado seja Deus. Então ela usa aqui os dois nomes de Cristo, seu rei e seu ungido, ou seja, Messias e Cristo. O fardo que Ana carregava, portanto, era um fardo que se manifestaria a glória de Deus. E sabe, meu amado, estejamos carregando hoje um fardo em alguma circunstância, mas eu quero declarar que o jugo do Senhor é leve, o fardo é leve e o jugo é suave. Que Deus quebrante esse fardo agora da tua vida, que Deus quebre esse jugo agora do teu pescoço,
Que nós aprendamos a entregar diante de Deus agora e olhar que todo fardo não terá comparação com a glória de Deus que há de ser revelada em nós. Portanto, vemos este desdobrar da situação na sua entrega, ou seja, ela honrou o seu voto devolvendo Samuel. O milagre, ela honrou a Deus e devolveu. Teve-o por devolvido, significa que ela devolveu Samuel pelo resto da sua vida. Homem que se tornou o grande profeta, juiz, sacerdote da história de Israel, e que naquele tempo de apostasia trouxe o povo de volta para a presença de Deus. Assim, amados irmãos, eu quero declarar para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem a função de ser educador na sua família, que se nós tivermos hoje mais pais e mães como Eucana e Ana, nós teremos também mais pessoas piedosas como Samuel, porque ela disse: por esse menino orava eu, do Senhor eu pedi, por isso ela o devolveu ao Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha, eu louvo a Deus, Paulo, por causa da tua avó e da tua mãe, porque você aprendeu a fé partindo do testemunho delas. Isso está lá em 2 Timóteo 1, 3 a 5. Então, amados, que se levantem pais e mães como Ana, e é isso que nós aprendemos também com a vida e o cântico de Ana, que assim sejamos governados por Deus, governados pela palavra, e que a resposta deste governo de Deus em nossa vida seja uma entrega absoluta para Deus, uma família absolutamente estruturada no Senhor. Concluo dizendo, portanto, que aprendemos com o cântico de Ana. Número 1, Deus se opõe aos soberbos e dá graça aos humildes. Número 2, apesar de todo o mal humano, Deus está trabalhando e ninguém pode impedir de Deus cumprir os seus planos. Número 3, Jesus é o Rei e Senhor das nossas vidas. Número 4, aprendemos que grandes bênçãos podem vir de coisas simples. Portanto, não desprezemos pequenas oportunidades, não desprezemos pequenos começos, não desprezemos pessoas humildes. Assim como Ana, mulher estéril, porém mulher de fé, nasceu Samuel, um homem que traria o povo de volta à presença do Senhor. Aprenda, tenha esperança e fé mesmo nos pequenos começos. Aprendemos, número 5, a devolver o nosso Samuel a Deus, a termos responsabilidade na criação dos filhos, dos netos, da família, na obra do Senhor, com exemplo de vida dentro de casa e com a vida presente na obra do Senhor. E por fim, Ana exemplifica a mãe piedosa, pois ela põe Deus em primeiro lugar, ela pratica a oração, ela guarda os seus votos e ela dá a Deus toda a honra, todo louvor e toda a glória. E é por isso, amado, que Deus, de forma extraordinária, levantou Samuel e trouxe a nação de volta para o Senhor. E através de Samuel foi feita a transição de um Israel antigo tribal para um Israel monárquico, com a liderança centralizada num rei, segundo a permissão de Deus, com a intermediação de Samuel. Portanto, amada ovelhinha, você que está se sentindo aí cabisbaixo, diante de impossíveis: bispo, eu tenho um impossível na minha frente, eu quero sair do aluguel e não consigo, eu remo e parece que sempre estou na beira da praia morrendo nas ondas, não consigo sair do aluguel. Bispo, meu casamento está indo de mal a pior, brigas em cima de brigas, meus filhos estão distantes do caminho do Senhor. Bispo, minha vida financeira está complicada, não consigo evoluir financeiramente,
não consigo dar braçadas maiores, está a coisa apertada, preciso de um milagre de Deus. Amado, não despreze uma vida que persevera em oração. Fica firme, permaneça em oração e fé, persevere diante do Senhor fazendo a sua vontade, mesmo que o mundo esteja oprimindo, mesmo que às vezes a opressão venha a partir da própria casa, como foi em relação à família de Ana. Diante do quadro que for, Deus é fiel, amado. Olha, coloque fé em Deus, coloque fé em si mesmo. Deus pode te usar. Ana era a última pessoa que alguém iria considerar. Era uma mulher estigmatizada pela sociedade. Mas Deus disse: eu vou fazer um milagre. Eu vou levantar esta mulher como uma das grandes mães no meu pacto. Eu vou honrá-la em nome de Jesus. Assim eu declaro, amado, que Deus honre a tua perseverança e a tua fé, a tua vida de oração e dependência diante do Senhor, sempre com o coração humilde, porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Quanta riqueza poderíamos permanecer aqui extraindo do cântico de Ana. Que os teus lábios irrompam em cânticos e louvores, exaltando a grandeza e a soberania deste Deus, que age de forma extraordinária, pegando o humilde e exaltando e envergonhando os soberbos, pegando os fracos e exaltando e envergonhando os fortes. Deus é soberano, confia nele, descansa nele e exalte o seu santo e precioso nome. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite cheia de graça, cheia de misericórdia, que você tenha bons sonhos, o repouso, o sono dos justos, que você descanse aí uma noite revigorante, que amanhã pela manhã você desperte cheio da alegria do Senhor, que é a tua força, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Você tenha um final de semana feliz, abençoado, no seio da família, no seio da obra de Deus, cheio de graça e de misericórdia. Domingo, 9h20, estaremos aqui na rua General Roca 340, na Galeria Tijuca, próximo da Praça Sans Pena, num culto maravilhoso de louvor e adoração, bendizendo o Senhor. A mensagem já está pronta, a mensagem já está aqui, e o bispo continua dependendo em Deus, buscando conhecimento e vida de oração, para poder trazer um estudo bíblico de conhecimento e de dependência de Deus, porque o poder e a glória pertencem somente a Deus. Assim, busco tratar com respeito e consideração cada família do nosso ministério, cada família que também participa conosco de forma online, o que para mim é uma honra muito grande que cada um dos senhores e senhoras me concedem, e assim reciprocamente podemos mutuamente servir, louvar e adorar ao Senhor. Um beijo grande no seu coração, um forte abraço, lhe amo no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o vínculo da perfeição. Vamos permanecer em oração pela nossa lista durante a semana, e eu lhe aguardo no domingo, 9h20 da manhã, para um culto maravilhoso, cheio de ações de graças, louvores e alegria e estudo bíblico, em nome de Jesus. Fé edificada e vida alimentada. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma noite abençoada. Amém, amém e amém.